Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agroband. Hoje vamos viajar, mostrar 2 roteiros que podem ser um bom programa para as férias de inverno. Na Serra Gaúcha, um passeio que leva os turistas para bem perto da natureza. E na região central do Rio Grande do Sul, um encontro com a história no caminho dos moinhos. E com a chegada do frio. O pessoal se reúne ao redor do fogão a lenha, senta, toma um chimarrão, vai assando um pinhão, fica conversando ao redor. O Agroband está no ar. Fique conosco. A gente começa o programa de hoje falando do velho e bom fogão a lenha. Nesta época do ano, ele é sempre muito lembrado, pois o fogão foi reabilitado como peça de destaque nas casas, especialmente nos dias gelados. O pessoal se reúne ao redor do fogão a lenha, senta, toma um chimarrão, vai assando um pinhão, fica conversando ao redor e se aquecendo ao mesmo tempo. O pessoal que vai construir uma casa, a primeira coisa que eles vêm olhar é o fogão a lenha. Porque tem que ter o lugar certo para o fogão a lenha. Depois vai preenchendo com os outros móveis, os outros detalhes, mas o principal é o fogão a lenha. A Adriane está certíssima. Não é papo de quem tem uma empresa de fogões a lenha, não. Deem só uma olhada no César. Ele e a esposa queriam muito um fogão verde, todo retrô. Então, esse foi o primeiro elemento que escolheram antes de darem o pontapé inicial para a construção da casa. E a partir do fogão a lenha a gente começou a fazer a decoração da casa. Cristaleira puxando para um verde, uma geladeira puxando para um verde, então tudo foi se formando ao redor do fogão ser verde, uma cor diferente, e daí foi partindo a ideia dos outros móveis. Além de um belo objeto de decoração, ele é muito, mas muito útil. Todo dia César chega em casa, acende o fogão a lenha e coloca a chaleira para esquentar a água do chimarrão. Quando a esposa e os filhos chegam em casa, a cozinha acaba sendo o cômodo mais disputado, já que todos querem ficar assim, bem quentinhos. É o momento que cada um senta numa cadeira, num banquinho, na caixa de lenha, e começa a conversar, começa a tomar chimarrão, começa a comer pinhão. Então, realmente, a filha ajuda a cozinhar, o filho ajuda a fazer fogo, então a criança já vai aprendendo e acho que é uma cultura que a gente vai preservando e cultivando. Para encontrar uma fábrica de fogões a lenha, César não precisou de muito esforço. Em Nova Petrópolis, onde mora, existe uma bem tradicional que comercializa para todos os estados do Brasil desde 1958. A empresa tem comemorado bastante o retorno dos fogões coloridos. Amarelo, verde, azul, preto, bordô, floreadinhos, estampadinhos da época da vovó, até o pessoal de, digamos, Porto Alegre, grandes centros que não utilizavam mais fogão a lenha, voltaram a usar. Porque eles viram que agrega, faz parte da decoração da casa, do ambiente. E o pessoal fica ali sentadinho ao redor, conversando, jogando conversa fora, tomando um vinho, fica bem agradável. E bem quentinho. E bem quentinho. Enquanto o frio aumenta lá fora, aqui dentro da fábrica a temperatura ferve. No inverno, a produção chega a 100 fogões a lenha por mês. Mas não é todo mundo que pode ter um em casa. Se você mora em um apartamento, precisa prestar atenção se dá para ser instalado. O fundamental é o chaminé. Então ele tem que ter a tiragem do chaminé. Se for sair por cima, pelo telhado da casa ou pela parede. Se morar em apartamento, tem que ver se tem a espera do chaminé, senão não vai ter como instalar ele. Ou se morar em cobertura, que for permitida a instalação. E para quem é da geração do fogão a gás e nunca viu um fogão a lenha de perto, a não ser nas fotos antigas da casa da avó, a gente está aqui bem do lado de um e a Adriane vai nos explicar como é que funciona, afinal de contas, um fogão a lenha. Adriane, esse monte de gavetinha, para que serve? Então, aqui você vai fazer o fogo no fogão a lenha. Vai a lenha aqui. Vai a lenha aqui, tá? Carvão não, né? Não, é lenha. Lenha aqui melhor esquenta, Não esquecendo que você vai ter que abrir aqui o registro para a saída da fumaça para o chaminé. Certo, tá? É um registro manual então, manual, não é automático não. Manual. Aqui é a entrada de ar, justamente para entrar o ar, para levar a fumaça lá para o chaminé. Tem que estar sempre aberto. Aberto,
Isso. Aqui é o recolhimento das cinzas. Aqui você vai fazer a limpeza do fogão a lenha. Tem que ser feito depois que usar? Não, pode usar umas 2, 3 vezes para daí fazer a limpeza. Porque o fogão é bem econômico, tá? Legal. E aqui é o forninho. Forninho para fazer os assados gostosos, fazer os Açúcar. biscoito, carnes, tudo muito gostoso. Que delícia. E cadê a chapa do fogão? A chapa do fogão, você ergue a tampa do fogão. Certo. E aqui temos a chapa, onde daí você vai cozinhar no fogão a lenha. Pinhão, polenta e outras 1000 gostosuras podem ser feitas no fogão a lenha. Um objeto que já se tornou parte da família. É uma tradição, né, da família e isso vai ser levado adiante pelos nossos filhos. Nossa, me deu uma saudade da minha infância, o fogão a lenha da minha avó, assim, a gente, todo mundo reunido em roda, esquentando a água do chimarrão, saboreando um feijão gostoso, eu que sou da fronteira, o pessoal da serra para fazer um pinhão. O entorno do fogão a lenha na cozinha é tudo de bom nesses dias mais frios. E agora é hora de saber a previsão do tempo com a Karine Flores. Bom dia! Bom dia, Elisemara. Bom dia a todos. O destaque na previsão do tempo segue sendo as consequências causadas pelas enchentes. Na Argentina, os pecuaristas já perderam 50 mil cabeças de gado por conta das fortes chuvas. Já que no Rio Grande do Sul, a safra de trigo poderá ser 30% menor por conta de todas essas instabilidades e campos submersos. Os detalhes você vai conferir agora na reportagem de Felipe Peixoto e Rodrigo Prado. As águas avançam com velocidade, inundam campos, destroem represas, deixam rebanhos ilhados e obrigam a colheita nas situações mais adversas. A situação é totalmente crítica. Todos os produtores tiveram algum tipo de dano. Nossa reportagem percorreu a província de Corrientes, na Argentina, onde choveu neste ano 3 vezes mais do que a média. A região é vizinha ao Rio Grande do Sul. A fronteira entre os dois países é delimitada pelo Rio Uruguai, que neste mês atingiu o maior nível dos últimos 30 anos. Além da cheia do rio, a Argentina enfrenta alagamentos quilométricos pelo excesso de chuva. Neste vídeo, gravado por um produtor, um rebanho nada para tentar sobreviver. O gado está isolado nas partes mais altas, mas muitos animais não escaparam da inundação. Os produtores do país vizinho estimam que pelo menos 50 mil cabeças morreram afogadas. Este pecuarista tem uma propriedade em uma das áreas mais alagadas. Ele conta que há 6 meses, metade dos seus campos estão embaixo d'água. Hemos inundado a metade do campo. Além das mortes de animais durante as inundações, há outro problema mais para frente. Depois que toda essa água baixar, o gado que sobreviver estará magro, com pouco alimento e terá que enfrentar um inverno rigoroso. Por isso, muitos produtores argentinos acreditam que parte do rebanho não vai resistir ao frio dos próximos meses. Os acessos às propriedades também estão comprometidos. Neste trecho, a água está passando por cima de uma estrada. Este administrador rural, que cuida de 5 fazendas, explica que não consegue chegar até os rebanhos para dar ração e assim garantir a sobrevivência dos animais. Não podemos chegar com o alimento balanceado a tempo. Os criadores estão gastando até 40% mais do que previam com transporte e ração extra para o gado. Mesmo assim, acreditam que a produção de carne em Corrientes pode cair pela metade. Creo que vamos a producir menos de la mitad de los kilos de carne que normalmente se produce. Apesar dos rebanhos brasileiros próximos ao rio também estarem passando dificuldade, a grande perda na produção argentina abre uma janela de oportunidade para o Brasil. Com menos carne, a Argentina poderá ser forçada a abrir mão de parte da exportação, clientes que o Brasil tem condições de assumir. Nós temos uma pecuária que o mundo quer, que é uma pecuária limpa. O Rio Grande do Sul tem uma carne igual ao Uruguai e igual à Argentina, né? Então nós temos todas as condições, inclusive sanitárias, também para nós aumentarmos cada vez mais o nosso mercado externo. O excesso de chuva também causou estragos na agricultura brasileira. Em São Borja, no oeste gaúcho, 18 mil toneladas de arroz se perderam embaixo d'água. Barragens e represas importantes para irrigar o grão estão parcialmente destruídas. Nos anos anteriores, nesse período, nós estávamos com a lavoura do próximo ano, com os tratos culturais, o nivelamento, praticamente com 100% da área pronta.
E este ano, a próxima lavoura que vai ser implantada em setembro está toda por fazer. Esta é uma lavoura de trigo que já deveria estar plantada. O problema é que choveu durante praticamente 30 dias seguidos nessa região. O sol só apareceu agora. É preciso esperar o solo secar para fazer o plantio. Mas os produtores já perderam o melhor momento para realizar esses trabalhos, que é a primeira quinzena de junho. Ou seja, com certeza eles vão colher muito menos do que imaginavam. O Rio Grande do Sul, o segundo maior produtor de trigo no país, estima perdas de 30% na safra do grão neste inverno. Esse solo, aparentemente, a gente olha, parece que as condições existem nesse momento. Sim. Mas na realidade não. Você pode ver o que o solo apertando se torna praticamente um barro. Quando a semente vem para o solo e o solo está desse jeito, não tem muita produtividade. Com certeza não tem. Com menos trigo em estoque, o Brasil, que já importa metade do que consome, principalmente da Argentina, poderá ter que comprar ainda mais trigo de fora. E como a chuva também prejudica o cultivo do grão no país vizinho, a tendência é de aumento de preço. Com tantas adversidades, ao produtor cabe esperar o recuo dos rios, que começaram a baixar nesta semana com a trégua de chuvas, e batalhar para que estas paisagens, que hoje servem até para a pesca, voltem a ser campos para criar gado e cultivar alimentos. Sem querer puxar brasa para o nosso assado, como o gaúcho diz, eu vejo o produtor rural como um herói. O produtor rural vai seguir sua vida de cabeça erguida, né? E com o prejuízo já contabilizado, vai tocar para frente, como sempre fez, com força, com garra e acreditando que pela frente teremos dias melhores. A previsão é que as instabilidades retornem em todo o Rio Grande do Sul neste domingo. A chuva vai ser de fraca a moderada intensidade, mas mesmo assim merece destaque. É claro que ela não vai se comparar aos fortes temporais que nós vivenciamos nas últimas semanas, mas mesmo assim pode pontualmente atrapalhar atividades de campo. Depois dessa chuva, que deve parar entre segunda e terça-feira, vem o frio. Na quarta-feira começa o inverno e a nova estação já vai ser marcada por baixas temperaturas. Então é melhor as pessoas se prepararem para esse friozinho e a chance, inclusive, para geada. Baixas temperaturas vão realmente marcar esta nova estação. E para quem quiser aproveitar esse friozinho, eu vou dar uma dica. Que tal conhecer o Monte Malakoff em Nova Petrópolis? Confira na reportagem. Parece até que não tem fim. Mas a caminhada vale a pena. Encontramos no interior da serra um lugar pouco conhecido no Rio Grande do Sul. O Monte Malakoff é de tirar o fôlego e tem história. O nome é uma homenagem a um outro monte que fica na atual região da República Tcheca. Os imigrantes achavam as duas paisagens parecidas. Bom, se ele é parecido mesmo, é difícil de dizer, mas que o nosso Malakoff é bonito, isso a gente tem certeza. Cada dia uma nova imagem, apesar de você passa pelos mesmos lugares, mas você sempre enxerga uma coisa diferente. O ponto turístico fica a poucos quilômetros do centro de Nova Petrópolis. Ao redor do monte, mata nativa e uma trilha, tudo em um espaço de 16 hectares. Não é possível chegar até o topo do monte, mas um roteiro ajuda a apreciar o lugar. O caminho comporta veículos pequenos, mas para curtir o momento, o ideal é ir a pé ou de bicicleta. O roteiro, na verdade, ele foi criado justamente para que as pessoas possam fazer ele sozinho. São 3 trajetos de 7, 13 e 21 quilômetros, onde a pessoa faz no seu tempo, enfim, no seu ritmo. O Fabiano é guia e conhece bem a região. Por isso, ele dá algumas dicas para a trilha ser só diversão. De bike tem alguns cuidados que se tem que ter, que é capacete, uma bike de acordo com a atividade, porque aqui a gente está em estrada de terra, então tem que ser um pneu adequado para a atividade. E para o caminhante, um cuidado grande é água, alimentação, porque para fazer um roteiro de 21 quilômetros a pé, leva em torno de 5 horas, enfim, e você não tem pontos de abastecimento de água e de comida no caminho, né? Então são os cuidados básicos que se tem que ter no roteiro, né? Este é um dos pontos mais bonitos do passeio, onde a gente consegue enxergar o Monte Malakoff. Ele tem paredes de pedra basáltica que ultrapassam os 100 metros de altura.
da beleza, esse tipo de atividade tem fama de ajudar a arrumar casamento. Eu conheci ele, né, que foi caminhar também lá em Maceió, e a caminhada realmente nos uniu. Esses dois casais se conheceram enquanto faziam trilhas. Por isso, o Monte Malakoff tem um significado especial para um deles. O Pedro e a Annelise gostaram tanto de caminhar por aqui que vieram de Malicuia para a cidade. Nos últimos 4 anos, de tanto caminhar nessas imediações aqui de Nova Petrópolis, Presidente Lucena, Ivoti, 2 irmãos, a gente acabou vindo morar aqui. Se os passeios continuarem unindo casais, vai faltar espaço na agenda dos guias. Espero que todos convidem a gente para o casamento agora também, né? Porque a gente também quer participar da festa, né? Seja para conhecer gente nova, para se encantar com a beleza do lugar ou só para caminhar ao ar livre. Motivos não faltam para se visitar Monte Malakoff. As inscrições para a Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter 2017 estão abertas até 30 de junho. Os empreendedores familiares devem preencher ficha de inscrição nos sindicatos municipais ligados à FETAG, à FETRAF e à Via Campesina. Serão cerca de 200 espaços para agroindústrias familiares e expositores de artesanato, plantas e flores. A Expo Inter será realizada de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio. Eles marcam a hora, mas também são apreciados como obra de arte. Vamos subir a Serra Gaúcha, em Nova Petrópolis, para conhecer a tradição dos relógios cucos. O cuco, ele é um retrato assim, de bons momentos. Quando eu ia na casa do meu avô quando era pequenininho, então no domingo pela manhã, a primeira coisa que meu avô fazia era passar pelo relógio da corda, né? Então, todas essas lembranças voltam à nossa mente quando a gente vê uma peça como um relógio cuco. Muitas vezes à tarde, toda a criançada, todos os meus primos e irmãos, nós íamos na casa da minha tia para escutar o cuco. Era um momento especial. Era um momento especial. E é preciso muito trabalho para construir um objeto tão especial como esse cuco. Cada detalhe é pensado para que ele se torne único. Não é nem de longe apenas um relógio, mas uma verdadeira obra de arte. Cada um dos cucos representa uma cena do cotidiano alemão, como casais dançando, cuidando da fazenda, brincando com os filhos e, claro, até bebendo um chopp. É um pedacinho da Alemanha eternizado no relógio que recebeu o nome de uma ave típica da Floresta Negra, única região do mundo que os fabrica, e da onde esta loja de Nova Petrópolis importa há 25 anos. E olhem só que interessante, existia um costume, até mesmo aqui no Brasil, dos padrinhos presentearem os noivos com um relógio cuco para que ele pudesse registrar os momentos felizes do casal. Jovens até vovós, né? É uma gama bem grande e são pessoas que estão tentando resgatar a essência da sua própria família, né? Resgatar lembranças de infância ou então também deixar essa mesma lembrança para as próximas gerações. Daqui a pouco, um passeio cheio de história. A rota que conta o caminho dos moinhos no Rio Grande do Sul. Já voltamos. O Agroband está de volta. O grupo chinês Alibaba, detentor do site AliExpress, está prospectando oportunidades de venda online de carnes. A venda pela internet é uma febre naquele país. Os chineses aproveitaram o Brazilian Angus Day em Xangai para iniciar conversas sobre a pretensão. Para concretizar a ideia, será necessário desenvolver logística eficiente, fracionamento de cortes e estratégia de entregas. O encontro reuniu centenas de clientes que degustaram churrasco com executivos de várias redes. O consumidor chinês está mudando o estilo de vida e diversificando hábitos de consumo. Os moinhos fazem parte da paisagem de países da Europa, como a Holanda, por exemplo. Mas vocês sabiam que aqui, no interior do Rio Grande do Sul, eles já foram muito usados
e importantes na produção de farinha? Nossa equipe de reportagem foi visitar uma rota criada para resgatar a história dos descendentes italianos que ainda preservam a produção de pães e massas. Foram as grandes indústrias dos anos 40, 50. Eles tinham que trabalhar às vezes dia e noite. E ele fazia um barulho. É uma obra de arte que não tem dinheiro que pague. Plantar, colher, moer, preparar o alimento e comer. Um ciclo da sobrevivência humana que durante séculos teve um personagem central, o moinho. Dentro desses casarões, o cereal se transforma em farinha. Todo mundo vinha aqui pegar a farinha, pegar o arroz, pegar tudo o que precisava, né? Moinhos centenários construídos por imigrantes italianos ainda estão em pé nas cidades de Arvorezinha, Ilópolis e Antagorda, no Vale do Taquari, uma região de serra no Rio Grande do Sul que fica a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre. Em alguns deles, a produção continua. Esse som bonito, o que é? Esse som é o milho que está subindo lá do depósito. É uma música, a música do milho, né? Na Itália, os moinhos normalmente eram de alvenaria, mas aqui as primeiras construções foram feitas com madeira, porque quando os imigrantes chegaram nessa região, havia árvores em abundância. Essas construções rústicas eram imponentes centros comerciais que permitiram o desenvolvimento de um povo corajoso, que conseguiu transformar terras montanhosas, difíceis de cultivar, em solos férteis para a produção de alimentos. Este moinho começou a funcionar em 1919. O pai do Adilar foi um dos proprietários. Hoje é o filho que administra o negócio, onde são produzidos 500 quilos de farinha de milho por dia. Na parede, ele mantém a imagem antiga de Santa Catarina, padroeira dos que trabalham com rodas. Essas pequenas vilas, a princípio, elas tinham que ter uma igreja e um moinho. Porque a fé, na dificuldade, os acompanhava. E o alimento era fundamental para a sobrevivência dessa geração de italianos que foi surgindo. O moinho também era ponto de encontro de brasileiros e descendentes de italianos. Aqui dentro do moinho tinha que se falar duas línguas. Tinha que se falar o português e o dialeto vêneto. Este moinho de concreto por fora e madeira por dentro funcionou da década de 40 até os anos 90. Há 10 anos, a família Facchineto comprou a instalação e investiu recursos próprios para adaptar o maquinário e reabrir o negócio. Se a gente for olhar por a questão de lucro, a gente fecharia as portas e não trabalharia mais, porque não vamos dizer que a gente está no prejuízo, mas não se ganha nada com isso. Na verdade é assim, ó, o que a gente está querendo manter aqui e ter realmente é a história. Antigamente, os agricultores da região traziam os cereais produzidos no campo em sacas, no lombo do cavalo ou em carroças. Hoje esse transporte é feito com caminhões que descarregam toda a produção bem aqui onde eu estou. É a primeira etapa de uma técnica criada há mais de 2000 anos, aperfeiçoada pelos italianos e trazida para o Brasil durante a imigração. O cereal sobe até o alto do moinho em pequenos elevadores de caneca para ser jogado em um depósito. Depois, os grãos descem para serem triturados entre duas grandes pedras redondas, chamadas de mós. Esse moinho era mais movimentado antigamente. Não, pelo amor de Deus, isso aqui estava sempre lotado de pessoas. Com o avanço da industrialização e a concorrência de produtos vindos de outros países, principalmente o trigo da Argentina, muitos moinhos brasileiros não conseguiram continuar funcionando. Este fechou as portas em 1980, mas os proprietários fizeram questão de mantê-lo em pé até hoje, para preservar a sua história e a de seus antepassados. O casal de donos mora ao lado do moinho. Volta e meia, seu Hugo e Dona Amabile entram no casarão empoeirado para renovar as lembranças. É um céu na terra. Por ser forte,
e está de pé. No armário, um caderno de vendas com mais de um século de idade. Então aqui nós temos uma data de 1915, né? Fazia o acerto de conta, né? Daí então, passava o risco aqui, né? No interior dos moinhos, muita madeira e pouco metal. Uma engenharia de encaixes, que o Dilson conhece bem. Quando era jovem, ajudou a construir 18 moinhos no Rio Grande do Sul. Foi uma grande tecnologia, inclusive, vocês veem que isso é só olhar pelas peças que tem aqui, sem engenharia, sem nada, é tudo a cabeça, sabe? Sem estudar, sem nada, quase que analfabeto. Este moinho no centro da cidade de Ilópolis foi completamente restaurado. A avó Merlim, de 88 anos, sempre foi vizinha do casarão. Tinha aquele barulho todo dia, porque ele trabalhava. Não lhe incomodava às vezes? Não. Uma indústria de alimentos e o governo gaúcho investiram quase 2 milhões de reais para restaurar o moinho de Ilópolis e construir no mesmo terreno o primeiro museu do pão do país e uma oficina de panificação para ensinar receitas a moradores da região e visitantes. A senhora aprendeu a fazer pão com quem? Com minha mãe. E a sua mãe aprendeu com quem? Com a avó. E a receita tem que fazer com amor, carinho. Esse tempero amor a gente não compra no supermercado, né? Não. As nonas, como são chamadas as avós em italiano, fizeram questão de me ensinar alguns segredos. Um deles é sovar a massa 100 vezes, desse jeito. 98, 99, 100! E depois teve um banquete. Tô me esbanjando aqui nos pães. Na verdade, o pão para nós é sagrado, é muito sagrado. Nos moinhos, o tempo gira devagar, para que as memórias continuem impregnadas nas madeiras e rodas de pedra. O sonho ainda hoje é que eu estou trabalhando com meu pai, com meu avô. Tenho saudade. Me parece sempre que eu estou ouvindo ele trabalhando, mas aquele tempo não volta mais, né? E quando todos que conhecem a história já tiverem partido, os moinhos continuarão aqui, garantindo que nenhuma lembrança se transforme em pó. Não é voltar ao tempo, é você preservar a tradição. Tomara que a nossa juventude, que nossos adolescentes, continuem anos e anos e anos cuidando desse trabalho espetacular que os nossos antepassados vinham fazendo. O AgroBand de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página facebook.com/programa AgroBand ou durante a programação da Band no Agronotícias. Aproveite seu dia, semana que vem tem mais AgroBand. Até lá!